por mim, pelas mensagens, para que Deus me use para falar o nosso coração. E eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que oram, como agradeço a Deus cada vez que consigo completar o meu trabalho, a mensagem que Deus tem para falar ao nosso coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao meu coração mais uma vez, pôs no meu coração aquilo que Ele quer que nós ouçamos. E minha oração é que o nosso coração, a nossa mente, seja como uma boa terra, onde a palavra do Evangelho caia e possa produzir aquilo que foi destinado. O texto que vamos meditar hoje é Marcos capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E nós vamos parar naquela pergunta que Pilatos fez à multidão. Ela está mais clara em Mateus 27 e 22. Mas aqui ele também pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? E o texto está na tela, como vocês podem ver. E eu vou ler na Bíblia a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor em Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumavam soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Santo Deus e nosso Pai, suplicamos que o Teu Espírito, então somente o Teu Espírito, fale ao nosso coração, para que o Teu nome seja glorificado, nós possamos ser edificados na graça, no conhecimento do Senhor, e possamos, ó Deus, compreender a importância de fazermos escolhas sábias quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. O que nós vemos logo no começo desse texto é que os líderes religiosos dos judeus, atando as mãos de Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Fizeram isso porque queriam ver-se livre dele e não sabiam como fazê-lo, e deixaram que Pilatos resolvesse o problema. Eu estava pensando na grande responsabilidade que estava sobre Pilatos, governador da Judéia, a grande responsabilidade que ele tinha nesse julgamento, mas também os desdobramentos, as consequências daquilo que ele viesse a decidir. E eu parei e pensei: a responsabilidade não era pequena.
eu jamais gostaria de estar no lugar de Pilatos. Conhecendo hoje a realidade bíblica, talvez eu e você quiséssemos estar para defender Jesus. Mas no quadro, sem ter a Bíblia escrita e vivendo diante de uma grande multidão com opiniões diferentes, eu acho que a situação de Pilatos era muito difícil. Coloque-se no lugar dele. Pense se você estivesse no lugar de Pilatos naquela hora e tivesse que decidir o que fazer de Jesus, qual seria a sua posição? Você, governador, a serviço do Império Romano, sabendo que só César podia ser tido como rei, e de repente está colocado nas suas mãos alguém que a acusação era ser rei, e rei dos judeus. Pilatos sabia que ele estava diante de uma pessoa sem igual, incomparável, cujos milagres, ensinos e maravilhas que fazia encantava e arrebanhava multidões. E além disso, diziam ser esse Jesus o Filho de Deus. Então Pilatos tinha diante de si um grande problema. Por outro lado, havia uma multidão agitada conforme nós vimos no texto, pelos próprios líderes religiosos, pelo clero, pelos sacerdotes. E essa multidão exigia a morte de Jesus. Pilatos sabia que ele era inocente. O próprio texto diz: não vejo nele mal algum. Sabia que ele era justo e que o entregaram por inveja, porque o texto também diz: Pilatos sabia que por inveja o entregaram. Mas por que enfrentar uma multidão alvoroçada, se a posição dele como político era agradar a multidão? Por que ir contra a correnteza e colocar a sua cabeça a prêmio? Estou falando do ponto de vista meramente humano, do ponto de vista de alguém que estava numa situação muito difícil. E sabe, quando parei e pensei qual seria a minha posição no lugar de Pilatos, eu vi que a realidade é que, queiramos ou não, gostemos ou não, cada um de nós aqui, cada pessoa terá de fazer a decisão como fez Pilatos. Temos que fazer a decisão, não no tribunal romano, não sob pressão dos judeus invejosos que por inveja, diz a Bíblia, o entregaram, mas diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas da sociedade atual com quem vivemos. Não uma decisão num tribunal físico, mas espiritual, em termos espirituais, pois a mesma escolha que Pilatos precisou fazer se repete hoje, se repete em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Se nós negamos a Cristo, ou nos envergonhamos de ser cristãos, estamos nos assemelhando, simplesmente nos assemelhando àqueles que o crucificaram. Hebreus diz isso. Hebreus capítulo 6, versículo 6, diz que todo aquele que rejeita Cristo, ou que nega Cristo, está crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o à vergonha. O texto é longo, eu só peguei o último versículo. Quando a Bíblia fala sobre crucificar Jesus de novo, ela está nos dizendo que este julgamento que Pilatos fez se repete hoje. Queiramos ou não, em nossos dias, em nossas vidas, pois há uma relação espiritual com aquilo que aconteceu naquele dia, da qual não podemos fugir. Não importa
onde eu esteja, onde você esteja. Seja na Venezuela, seja em Angola, seja no Brasil, seja nos Açores, seja em Portugal, ou seja no confortável Canadá. Onde quer que estejamos, nós experimentaremos os mesmos conflitos, os mesmos temores, as mesmas pressões que enfrentou Pilatos. Não tem como ficar livre disso. Não tem como. Porque nós estamos rodeados de pessoas que podem ter opiniões diferentes da nossa. Opiniões que nem sempre estão de acordo com as nossas. E o julgamento, de certa forma, será repetido. Você e eu temos que decidir. Nós temos que nos posicionar. O que fazer de Jesus Cristo? Tem que pensar nisso. Não adianta você dizer, eu sou um cristão não praticante. Já ouviu muita gente falar isso? Isso é mentira. Não existe cristão não praticante. Ou a pessoa pratica ou não pratica. Ou segue a Jesus ou não segue. Ou é cristão ou não é. Jesus diz que os seus discípulos são aqueles que guardam os seus mandamentos e os cumprem. Então, se a pessoa não guarda e não cumpre, não é. Isso quem decide não somos nós, é o mestre. É aquele que diz, se alguém quiser vir após mim. Então, ele que determina. E nessa hora de decisão, nós provamos a mesma pressão que o governador da Judéia, Pilatos, provou. Seja por parte do conceito do povo, e se você vê a sociedade moderna como anda, você vai ver que os valores estão cada vez mais se deteriorando. Por pressão dos religiosos, ou mesmo de amigos e familiares. Agora nós precisamos parar e pensar, qual o verdadeiro motivo por que Jesus foi julgado? Por que Jesus foi entregue, foi levado a juízo? Qual era a acusação? E estudando o texto, basta olhar para Pilatos. Da própria boca do Pilatos saiu a declaração. Basta observar. Pilatos interrogou Jesus no versículo 2, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes. A acusação contra o mestre era muito clara. Que ele era rei. Que ele era rei dos judeus. E como você vê claramente, quando lemos sobre a crucificação de Jesus, a Bíblia diz que também, lá no alto da cruz, acima da sua cabeça, Mateus 27, 37 diz, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. E a acusação era, este é o rei dos judeus. Os sacerdotes ficaram irados. E falaram para Pilatos, tira esse nome de lá. E Pilatos diz, o que eu escrevi, escrevi. O que eu pus. Ele deu a oportunidade. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? E eles não quiseram. Fizeram uma escolha. Portanto, todo o julgamento de Jesus tinha a ver com o fato de ele ser ou não ser rei. O próprio governador compreendeu que toda a polêmica estava em torno desse ponto, de ele ser ou não ser um rei. Agora, o quadro é o seguinte, o termo rei, às vezes aparecia subentendido, inferido, porque o termo grego, Cristo, era o mesmo do hebraico Messias. E tanto um como o outro significa ungido, que era como ungir o rei. Mas também nas profecias do Velho Testamento, falava do ungido que seria descendente do trono de Davi, que seria rei dos reis, senhor dos senhores, e que traria paz ao mundo, a paz vinda de Deus, a paz verdadeira. Portanto, a acusação que eles tinham contra Jesus era que Jesus se apresentava como esse rei, o rei dos reis. Tanto é que quando Pilatos falou, você não se preocupa das acusações que fazem contra você? Ele disse, olha, se meu reino fosse desse mundo, eu mandaria que milhares de anjos viessem, eles me socorreriam. Mas o meu reino não é desse mundo.
Então Jesus fala de um reino muito maior. E isso é o que inquietava as multidões. A religião oficial, porque ele veio abalar as estruturas, trazendo ao homem libertação de todas essas coisas. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E ele disse: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, era esse Jesus que apresentava verdades tão claras, incontestáveis, que incomodava. E não podendo calá-lo, acharam que era mais fácil matá-lo. Agora, ele veio de um reino eterno, que nem a morte, nada poderia impedi-lo. Tanto é que ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ressuscitou. Quando Pilatos perguntou se Jesus era rei ou não, Jesus deu a Pilatos uma outra pergunta, tão direta. Se você abrir em João capítulo 18, versículo 34, que essa pergunta me fez pensar que a situação de Pilatos se aplica também a nós. Jesus disse: você me pergunta isso por ser sua opinião ou somente por causa do que lhe disseram? Isso me deixou bem claro que a minha decisão pessoal, o que eu penso de Jesus, sobre o que eu devo fazer de Jesus, deve basear-se na minha opinião e não na opinião dos outros. Por melhor elaboradas que sejam, por mais influência que as pessoas tenham na minha vida, pois por mais amigas e íntimas que sejam de mim, elas não podem ser mais íntimas do que Jesus. Eu não posso fazer decisões com respeito a seguir Jesus baseado no que outros acham. Ninguém pode fazer por você a sua decisão, e você não pode também interferir na decisão de ninguém, ou será culpado disso. Pilatos teve que decidir, diante de uma multidão, o que fazer de Jesus Cristo. E Jesus deixou bem claro: você está perguntando porque você crê que eu sou rei, ou porque você ouviu dizer? Você não pode seguir Jesus pelo que ouve dizer. Você só pode seguir Jesus pelo que você sabe de Jesus. E você jamais saberá a verdade sobre Jesus se não nesse livro. Tem muitos livros religiosos. Muitas religiões usam livros paralelos para explicar a Bíblia. Nós não usamos nenhum, nós usamos a Bíblia. E nós queremos que todos tenham a Bíblia na mão, porque nós queremos que é o Espírito Santo que vai ajudar você a entender a Bíblia. Não tem nenhum manual dos batistas de como seguir e interpretar a Bíblia, porque a Bíblia não pode ser interpretada, ela tem que ser obedecida, e o Espírito Santo é que lhe dá a orientação. E nós queremos que, se você tem vontade, você vai abrir a Bíblia e vai orar e vai pedir, e o autor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, vai lhe dar sabedoria para compreender que isso que estamos falando é verdade. Não precisamos lutar para convencê-lo, porque o interesse é de Deus. Ninguém mais interessado que o autor, de que você entenda a sua palavra. Por isso, nós precisamos fazer decisões com respeito a Jesus. E muitas vezes, diante de uma multidão, ou às vezes de poucas pessoas, mas pessoas de influência, baseados no que nós cremos, e não no que outros acham a respeito dele. Se você faz uma decisão baseada no que outros pensam, e o rejeita, você está mandando Jesus para a cruz, espiritualmente falando, porque Hebreus 6,6, como nós vimos, diz: está crucificando de novo a Jesus Cristo. E infelizmente foi o que Pilatos fez. Pilatos decidiu mal. Ele era o governador, ele tinha poder para decidir, porque entregaram na mão dele para decidir. E ele volta para a multidão e pergunta: o que vocês querem que eu faça? O que eles queriam, Pilatos sabia, porque eles queriam que Jesus fosse morto. E Pilatos lavou as mãos. Eu sou inocente do sangue desse justo. Quero que saiba uma coisa: não existe posição
posição neutra com respeito a Deus. Não se pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher um lado ou outro. Porque se você ficar neutro, você já tomou a sua posição. É a posição contrária. Porque Deus exige de todos obediência. E se você não obedece, você está simplesmente ignorando o que Deus diz. Então, a realidade é essa, o quadro é esse. Eu não posso apresentar outro, eu poderia trazer palavras gostosas que vocês saíssem daqui confortáveis, mas muitas vezes as palavras que Deus traz incomodam. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Ele não quer que nós vivamos enganados, pensando que essa religião ou aquela pode resolver o nosso problema com Ele. Só nós, cada um por si, pode resolver o seu problema com Deus. Cada pessoa, independente da sua religião, ela tem que decidir o que vai fazer com Jesus Cristo. Você tem que decidir. E ter poder não adianta nada nisso. O homem era um governador. Mas se não tem experiência com Jesus, você vai atrás do que os outros dizem, e não o que Deus quer. Portanto, gostemos ou não, nós temos que decidir o que fazer de Jesus. E a questão é essa. Precisamos ter em mente que o problema ali era decidir se Ele é quem Ele diz ser. Se Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores ou não. Esse é o ponto. Não julgue por outras razões, sejam elas quais forem. Muitos se simpatizam com Jesus. O próprio Pilatos, diz a Bíblia, estava maravilhado com a pessoa de Jesus. Pilatos viu a sua inocência. Pilatos sabia que ele era justo. Mas a admiração não basta. Muitos acham Jesus maravilhoso. Ficam encantados com seus ensinos, seus milagres mais ainda. Dizem crer nele e muito mais. Mas quando olhamos para as suas vidas, podemos ver que Jesus pode ser tudo para eles, menos Senhor e Rei. Porque não o seguem, não obedecem. Não estão nem sequer interessados em saber o que a sua palavra diz. E na sua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se alguma coisa que não vai passar, nunca será obsoleto, nunca será antigo, será sempre atual, mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Por isso você precisa conhecer o que está aqui, para saber o que fazer com Jesus. Uma pessoa pode até admirar Jesus, mas a sua admiração será sem valor. Uma pessoa pode, até como Pilatos, ter fé em Jesus, mas a sua fé será vazia e crucificará Jesus de novo. Sabe por que eu digo isso? Porque esse livro diz: você crê que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Então não é só crer que há Deus, é crer no sentido de confiar nele e entregar a sua vida a Ele, parar de ser Senhor da sua vida, parar de ser Senhora da sua vida e deixar que Cristo seja Senhor, parar de ser o Rei no trono da sua vida, parar de ser o Rei no trono da minha vida e deixar que Cristo reine na minha vida. E isso era um problema grande para Pilatos, porque ele era um governador, mas também grande para o homem e a mulher hoje, porque nós continuamos sendo governadores da nossa vida. Nós queremos muitas vezes as coisas à nossa maneira e não queremos ver o manual de Deus sobre como deve ser. Portanto, o julgamento aqui não é se você acha que Jesus é um grande mestre, se você se admira com seus ensinos, mas se você aceita Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Essa é a escolha. Muitas pessoas reconhecem Jesus como inocente, acham Jesus maravilhoso, mas quando se trata de obedecer, não quer. Isso eu falo até de muitos religiosos, muitos batizados nas águas,
muitos que obedeceram até onde convém, mas até onde convém. Nós precisamos ver o que esse Evangelho, o que esse ensino de Jesus faz de mudança na minha vida. O que Jesus quer fazer por mim. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque a Bíblia diz no livro dos Salmos, que eu creio que todos gostam do livro dos Salmos, que quando a nossa substância estava informe no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia todos os nossos dias. Então, eu que não conheço, por que eu vou querer governar alguma coisa quando tenho aquele que conhece? E que diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele me ama tanto assim, que a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz, e sabemos isto, que se Ele nos deu o seu próprio Filho, nos dará também com Ele todas as coisas. Por que eu vou querer continuar controlando uma coisa que eu não tenho controle? Não tenho, sabe por quê? Porque Tiago, que nós estamos estudando, ainda não chegamos nesse ponto, no capítulo 4 diz, porque o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Eu não tenho a minha vida nas minhas mãos, nem você a sua. Eu não sei se o próximo segundo eu vou estar vivo ou se eu vou esquecer de respirar e vou cair morto. Mas Deus sabe. Então, o melhor lugar é ter a minha vida, é ter a sua vida na mão de Deus. É reconhecê-lo como Senhor da minha, da sua vida. É fazer a escolha certa. Não perguntando aos outros, mas perguntando a Deus e ao seu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão da salvação. E o homem e a mulher, cada um de nós, precisa tomar cuidado neste assunto. Qual é a sua posição sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Quão importante é Jesus na sua vida? Qual é a sua escolha a respeito de Jesus? Pode ser que você já seja um crente há muitos anos, tenha andado com Deus há muito tempo, mas na sua caminhada foi se acomodando, que é o que Paulo fala em Romanos 12, não vos acomodeis a este mundo, e deixou de conhecer cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e sua vida foi se esfriando espiritualmente, como aquela brasa que é tirada do fogo e posta ao lado, ela brilha, mas daqui a pouco começa a aparecer uma camada cinza, e daqui a pouco ela começa a escurecer, e daqui a pouco ela perde o brilho e perde o calor. E infelizmente, às vezes o crente na sua caminhada da vida, ele se acostuma e deixa de buscar coisa nova com Jesus. Então é hora de renovar o primeiro amor. O que você vai fazer de Jesus? Ou pode ser que você está começando a andar com Jesus agora, está no começo da caminhada com Jesus Cristo. Então clama, Senhor, como posso servir? Como posso ser uma testemunha do Senhor na minha família, entre os meus amigos, e mesmo no seio da igreja, com as pessoas que conhecem Jesus, para que elas possam ver que eu também sou de Jesus? Ou pode ser que você está passando por lutas, tribulações, e as entrega a Jesus vez por outra, mas depois volta, porque não está andando com Jesus. Que tal entregar a sua vida a Jesus hoje? Que tal fazer a escolha certa? E dizer, sim, Senhor, eu não quero ser simplesmente um simpatizante, eu não quero ser um amigo do Evangelho, eu quero seguir o teu Evangelho, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu quero pôr a minha vida no altar do Senhor, eu quero, Senhor, que Cristo seja Rei dos reis, Senhor dos senhores, o meu melhor amigo para cada aventura, para cada momento, a quem eu me submeto incondicionalmente, porque eu creio que só o Senhor é Deus. O Senhor é a vida. Jesus diz, eu sou a vida. Então a minha vida está nas tuas mãos. Porque o meu destino é morte. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é morte. Eu sou um pecador, porque a Bíblia diz, todos pecaram. Mas eu também vejo em Romanos 6,23, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu quero, Senhor, fazer a decisão certa.
Eu quero Jesus no centro da minha vida. E olha, meu amigo, meu irmão, não estou falando de religião. Religiões têm o objetivo de religar o homem a Deus, mas muitas cometem engano seguindo coisas de homens. Deus tem o objetivo de ligar-se ao homem, e para isso Ele enviou Jesus Cristo. Deus, por meio de Jesus, disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vem a Cristo através da sua igreja, e você não vem a Cristo através da nossa. Você vem a Cristo quando você no seu coração decide entregar a sua alma a Deus, porque religiões não salvam. Nós ensinamos a verdade, eu tenho plena convicção disso. Eu deixaria de ser um pastor batista, mas eu posso lhe dizer: a igreja batista não pode salvar, só Jesus Cristo salva. E você precisa, no silêncio do seu coração, aí onde está sentado, você precisa dizer: Senhor, eu creio. E eu não quero pensar qual é a escolha que o meu amigo, minha família, os meus colegas façam. Eu quero fazer a minha. A minha decisão é que o Senhor, a partir desse momento, é Senhor da minha vida. Minha decisão é que a partir desse momento, se eu não tenho Bíblia, eu vou conseguir uma, eu vou começar a estudar, porque eu quero conhecer o Senhor de perto. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Esse tesouro que é a tua palavra, eu quero conhecer. Eu quero viver uma vida de vitória. O salmista, com sabedoria, escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por que andar em trevas, se a palavra de Deus é luz e vida? E se ela diz que Jesus é o Senhor? Se alguém no seu coração deseja receber Jesus como Salvador, fique em pé onde está, eu vou orar para você. Alguém que nesse momento quer fazer uma decisão e dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a decisão não como Pilatos. Eu não quero perguntar a outros o que farei de Jesus. Eu quero perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim? Eu quero pôr a minha vida no altar e dizer: minha vida aqui está, Senhor. O que o Senhor quer fazer de mim? Eu publicamente confesso Jesus como meu Salvador e Rei. Aquele que me reconhecer diante dos homens, disse Jesus, eu reconhecerei diante do meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, disse Jesus. Alguém? Fica em pé. Onde está? Pastor Leonardo. Deus abençoe, Maria. Mais alguém? Não importa nenhum de nós. Para Maria importou Jesus. Ela ficou em pé porque ela falou: Jesus, estou aqui. Quero que a senhora seja meu rei. Mais alguém? Pai Santo, essa jovem Maria, uma jovem brilhante, intelectual, universitária, moderna, reconheceu que só Jesus é Senhor. E fica em pé diante desta congregação para dizer que ela não está preocupada com o que outros pensam de Jesus. Ela está preocupada com o que Jesus pensa dela. E ela quer que todos saibam que para ela Jesus é Rei e Senhor. Recebe, a Deus, esse testemunho da Maria, porque eu sei que não é fácil levantar-se, ainda que dentro de uma igreja, muitos se sentem intimidados. Mas aquele que reconhece o Senhor diante dos homens, o Senhor disse: eu reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Abençoe Maria. Reveste da unção do teu Espírito Santo, da sabedoria dos céus, e ajude a Senhor a caminhar com Jesus, de tal forma que as pessoas que cheguem perto dela possam perceber que ela é uma jovem diferente, possam perceber que ela é o bom perfume de Cristo, e quando quiserem saber qual a razão da sua fé, ela pode dizer: é Jesus Cristo em mim, Ele é meu Senhor, Ele tem mudado a minha vida, e assim outros possam chegar a conhecer Jesus também. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Deus abençoe, irmão. Se alguém tem dificuldade de entender o que eu falo, e precisar de explicações, eu posso falar em mais devagar uma hora que você queira compreender. Mas não deixa de pensar nesse assunto. Você pode falar: esse pastor é chato, fica insistindo para a gente entregar a vida a Jesus.
É melhor aguentar um pastor chato aqui na terra do que aguentar o diabo no inferno aqui. Então, aceita Jesus aqui antes que seja tarde demais. Vamos cantar.